Você pode levantar suas mãos. Se você está do lado da sua esposa, você pode pegar na mão dela e levantar as mãos juntos. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado por tua bondade, Pai, em cuidar da nossa família, em cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Obrigado por tua benignidade. Obrigado por você nos amar tanto e saber que você enviou a sua palavra para nos sarar. Você enviou a sua palavra para nos corrigir, para nos ensinar, Pai. E eu quero te dar graças pela sua bondade, pela sua intervenção na nossa vida nessa noite. Obrigado pela sua manifestação nos nossos lares. Obrigado pela sua proteção para com os nossos filhos. Obrigado pela sua proteção para com os nossos cônjuges, Pai. Nós amamos você e amamos a sua palavra. Você é tão bom, Pai. Você é maravilhoso, como nós estamos cantando, Pai. E queremos honrar você com o nosso casamento. Queremos honrar você com os nossos filhos. Queremos honrar você com as nossas finanças, com o nosso corpo. Queremos honrar você com o nosso trabalho, com tudo aquilo que somos e temos, Pai. Nós te amamos. Nós queremos te agradecer porque você é tão bom, Pai, e tão precioso para nós. Você pode dizer amém? Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, bandinha. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vocês estão... Então, primeiro eu queria agradecer a pastor Tadeu, a irmã Rita pela confiança, ao pastor Tiago e Juliana. Aleluia. Quero agradecer, na verdade, a pastor Tadeu, a Rita, a pastor Tiago e Juliana pela confiança. Eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Mas eu tenho um aviso aqui muito importante para você. Quem é pai e é mãe aqui? Você se alegra pelo privilégio de você ser pai, de você ser mãe? Então, eu tenho uma novidade para você. Nós ouvimos aqui Gustavo falando a respeito de filhos, a respeito de proteção. E nós sabemos que estamos vivendo em um mundo, na verdade, onde está sendo bem desafiador criar os nossos filhos. Mas que bom é saber que nós temos a palavra de Deus que nos instrui a respeito de todas as coisas. Você se alegra com isso? Eu queria te motivar e te informar. Eu queria que o pessoal colocasse aqui no telão a arte. A Escola de Pais vai estar em 2023 bombando com um novo formato. Você se alegra? Isso é uma oportunidade de Deus para você, querido. Deixa eu dizer para você, eu sei que pessoas que estão aqui que já têm filhos há anos, fizeram rema, talvez você não tem filho adolescente, mas talvez você é avô, avó, e talvez você durante um tempo, durante o dia, possa cumprir essa função. Mas eu queria te motivar porque Deus é tão bom, principalmente pelo privilégio de você que vem para esse culto da família, que a Escola de Paz, esse ano de 2023, vai estar funcionando no culto da família. Você se alegra? Você pode dizer como o pastor Tadeu faz? Ihu! Que bênção, irmão. Porque todos os meses, todas as últimas quarta-feiras do mês, você vai ter o privilégio de estar recebendo aqui, na igreja, no culto da família, a Escola de Paz. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Que bênção, irmãos. Então, nós vamos estar trabalhando nesse formato e também nós vamos estar trabalhando por meio de podcasts. A partir do mês que vem, os podcasts vão estar sendo lançados aí no YouTube. Você pode estar acompanhando, compartilhando. E, além disso, nós vamos estar também trabalhando de uma maneira mais específica no departamento infantil. Você que é pai, você que é mãe, tem filho no departamento infantil, nós vamos estar trabalhando com reuniões específicas para você nos domingos pela manhã. E você também que é pai ou é mãe de adolescente, está aqui também, você tem um privilégio de saber que nós vamos estar trabalhando tanto nos adolescentes, para você que é pai e é mãe, tá? Não com os adolescentes, mas nós vamos ter reuniões específicas para você que tem adolescente da faixa etária de 12 a 14 ou de 15 a 18. Não é um sucesso, gente? Você precisa de instrução nesse tempo que nós estamos vivendo? Eu preciso. Eu tenho um adolescente ali com 13 anos e um com 4. E eu sei que nós precisamos de instruções como pais. E eu quero te dizer, é resposta de oração e é resposta do coração de Deus para mim e para você. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Você crê nessa verdade?
Então a Escola de Paz, ela está aí para isso e eu creio que vai ser um sucesso. Diga, a Escola de Paz vai ser um sucesso. Para isso, nós vamos estar sinalizando as reuniões, você precisa estar acompanhando as redes sociais e você precisa preencher. No dia 30, nós já vamos ter aqui 2 reuniões. A primeira reunião vai ser no domingo pela manhã do dia 30 para os pais que têm filhos de 1 a 3 anos. Então você precisa entrar no link verbo.link/Escola de Paz e preencher. E uma outra reunião para os adolescentes da faixa etária de 12 a 14, também no dia 30, sendo que à noite. E aí você precisa também entrar no link verbo.link/Escola de Paz e estar preenchendo. Agora, dia 26, nós teremos aqui Juliana Borba ministrando sobre fortalecendo a identidade do seu filho. Você pode dizer, glória a Deus! Que bênção, irmãos. Vai ser um tempo maravilhoso. Se alegra, já gera expectativa, porque vai ser um sucesso. Você crê nisso? Amém. Então, gente, maravilha. Aleluia. Então, gente, nós estamos aqui em um tema do mês falando sobre louvor e adoração. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Aleluia. Eu não vou ministrar especificamente sobre louvor e adoração, mas aquilo que eu vou falar nessa noite está incluído, na verdade, nessa temática que se a gente fizer isso, a gente vai estar manifestando uma vida de louvor e adoração para Deus. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, diga candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas, as mulheres gostam disso, né? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, olha só a multidão de gente, amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quem sabe que nós estamos vivendo em um tempo onde é necessário resgatar alguns valores. A Bíblia está falando aqui, eu sei que esse contexto é a respeito de salvação, mas quando a gente decide viver os valores e princípios que a Bíblia nos apresenta, a gente desfruta de salvação diária e contínua na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. A Bíblia está relacionando aqui essa mulher, Jesus está falando sobre salvação, e a Bíblia diz que qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, ou seja, algo de valor, não acende a candeia? Sabia que nessa noite é uma noite de acender a candeia da palavra na nossa família? Eu sei que todas as vezes que você vem aqui, você vem para que a palavra realmente seja acesa no nosso coração, na sua família, eu na minha família. Mas no que diz respeito ao tema que eu vou estar falando nessa noite, eu queria que você acendesse, deixasse a palavra iluminar o seu coração, para que juntos possamos avançar dentro do nosso lar, na nossa família e frutificar aqui na terra. A Bíblia diz, olha, acende a candeia, varre a casa. Um outro passo que você precisa dar é que quando a palavra for ministrada, é deixar o Espírito Santo tirar aquilo que está impedindo de você ver aquilo que tem valor. E valores precisam ser resgatados na nossa família, dentro dos nossos lares. Louvor e adoração é um valor primordial. Uma vida de louvor e adoração a Deus não só fala desse ambiente que nós estamos aqui nessa noite, mas fala de um estilo de vida, de dia a dia. Fala no estilo de vida no trabalho, na casa, nos vizinhos. E o que me chama a atenção aqui é que essa mulher, Jesus está falando que ela não vai chamar as amigas e os vizinhos para falar mal dos problemas que tem dentro de casa. Ela não vai, na verdade, chamar as amigas e os vizinhos para falar do problema que ela teve aqui, de perder aquele valor. Ela chama as amigas e os vizinhos quando encontra o valor.
e faz uma festa. Meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero te dizer, se tem coisas que precisam mudar na minha e na sua família, eu sei que a gente pode pedir ajuda, isso é bíblico, mas deixa eu te dar um conselho, não sai falando do seu cônjuge, não sai falando dos seus filhos para qualquer tipo de gente. Deixa para falar para as pessoas, quando você está vendo o seu filho progredindo e você pode dizer, meu filho é um sucesso. Meu esposo é um sucesso, minha esposa é um sucesso. E nós precisamos resgatar valores como a verdade, gentileza, educação. Nós precisamos resgatar valores. Eu selecionei alguns aqui: alegria, paz, gratidão, honestidade, lealdade, fidelidade, bondade, respeito, valorização, admiração, atenção. Mas eu queria falar de um nessa noite, bem rápido, que resume muitos desses valores. É um valor chamado honra. Se nós entendemos o princípio da honra, o poder que a honra tem, e desenvolver uma vida de prática diária e contínua de honra dentro dos nossos lares, a nossa família vai ser muito mais frutífera. A nossa família, ela vai avançar, ela vai florescer, ela vai dar fruto, porque é no ambiente de honra que Deus se manifesta. É na atmosfera de honra dentro dos nossos lares que Deus se manifesta com cura, com prosperidade, com progresso, com amadurecimento dos nossos filhos. Abre comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Você pode dizer, Deus é bom. Oh, aleluia. Ele é tão bom que Ele enviou a sua palavra para nos ajudar, para nos salvar, para que eu e você possamos, de fato, manifestar esses valores no nosso lar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Diga para seu irmão, diga, essa é a vontade de Deus, meu irmão. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Por meio do nosso corpo, nós podemos manifestar uma vida de louvor e adoração para Deus, honrando Ele por meio dos nossos olhos, por meio dos nossos ouvidos, por meio da nossa boca, da nossa língua, dos nossos pés, das nossas mãos. Principalmente em um tempo onde eu e você, a gente tem um mundo na palma da nossa mão. Estou falando de smartphone, celular. Estou falando daquilo que eu e você, como um cristão, a gente não pode e não deve compactuar. Pornografia, prostituição. Quer que eu e você, a Bíblia está dizendo, quer que eu e você, é um conselho de Paulo para nós como cristãos, possamos honrar a Deus, vivendo em santificação e honra por meio do nosso corpo, por meio de um relacionamento conjugal que até a área sexual, ele tem o propósito, ou ela tem o propósito de exaltar a Deus. Abre comigo a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, segura ela aí, por favor. Queria te dar o significado de honra nessa noite. No original é a palavra time, que significa valorização. Significa apreciar, valorizar, respeitar, estimar, ter um olhar favorável, sempre pensar bem, sempre pensar no bem-estar do outro. Na sua casa, quando você vai colocar lá o alimento, coloca na mesa lá o arroz, o macarrão, o feijão, a carne, o melhor pedaço de carne vai para quem?
Será que eu coloco o melhor pedaço de carne dentro do meu prato, ou eu espero, pensando no bem-estar da minha esposa e dos meus filhos, colocar nos pratos deles ou deixar eles colocar primeiro? São simples coisas que a gente vai estar conversando do dia a dia nessa noite. Um outro significado de honra é reconhecer o valor que o outro tem. Às vezes a gente vive muito, na verdade, no nosso meio, querendo reconhecer o valor que uma liderança tem, está tudo bem, precisa honrar mesmo, precisa valorizar, precisa reconhecer a unção, a posição, a autoridade. Mas isso deve ser uma consequência de uma valorização dos dentro de casa. Isso precisa ser uma consequência disso. Eu preciso continuar honrando as autoridades, as lideranças, isso é bíblico e tem manifestação divina disso, mas também tem manifestação divina quando eu honro a minha esposa, quando eu honro os meus filhos. Valorizar o outro. Precisamos praticar o princípio da honra diário e contínuo. Pedi para você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 4, não foi isso? Versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 23. Eu fico pensando, por que Jesus decidiu lavar os pés de Judas sabendo que ele ia traí-lo? Jesus sabia que Judas ia trair. Por que ele decidiu honrar Judas sabendo que Judas ia traí-lo? Porque Jesus tinha mais interesse em praticar os princípios do que na sua própria vontade. A gente precisa entender que honra é um princípio que precisa ser vivenciado dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Olha o que Jesus diz aqui. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Segura aí, coloca o seu dedinho, vai comigo para Marcos capítulo 6. A gente vai ver aqui a mesma passagem de um outro olhar e com alguns detalhes que não conta aqui em Lucas. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Diga, sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam. Diga, se maravilhavam, admiravam. Você sabia que nós podemos admirar ou se maravilhar com uma pessoa, mas mesmo assim podemos não nutrir no nosso coração o princípio da honra? Você sabia disso? Porque honra é um princípio que está ligado no interior do nosso coração. Eu posso admirar alguém, me maravilhar com aquela pessoa, admirar ela, mas mesmo assim possa ser que eu não nutra o sentimento ou o princípio da honra em manifestação. Vamos ver aqui o que é que Jesus diz. Dizendo, ouvindo-se maravilhar, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam se maravilhando aqui, estavam admirados por aquilo que Jesus estava fazendo. Mas olha o que Jesus diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aí aqui eles começam a desvalorizar Jesus, menosprezar. Eles viam Jesus realizando milagres, mas eles começaram aqui a desvalorizar, ou seja, não é aquela pessoa que comia com a gente ou que vivia com a gente. Não é porque minha esposa e sua esposa comem conosco todos os dias ou dormem conosco todos os dias. A sua é com a sua, a minha é com a minha, tá certo? Tá tudo bem? A sua própria esposa dorme com você todos os dias, ou a minha esposa dorme comigo todos os dias. Não é porque a gente tem uma vida comum, do lá a gente vai tocar nesse ponto, que não merece honra. Não é porque seu marido está com você todos os dias que não merece honra. Pelo contrário, os de casa merecem mais honra do que o de fora. Que
tal entender que a melhor louça, o melhor prato, a melhor coberta precisa ser para os de casa? E quando você receber as visitas lá na sua casa, precisa ser uma consequência do que você já faz na sua rotina. A gente precisa entender o valor dessas coisas. A Bíblia diz aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Essa palavra aqui, escandalizava-se, é escandalizar mesmo, falar mal. Por isso que eu estou dizendo que eles admiraram o que Jesus fez, mas no entanto, no coração, eles não nutriam o princípio da honra. Eles estavam ofendendo Jesus, dizendo assim: olha, não é este o carpinteiro, filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria? Mas olha o que Jesus diz. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Aí percebe as outras duas partes: entre os seus parentes e na sua casa. Jesus não estava falando aqui aprovando esse comportamento. Jesus estava falando aqui como um alerta. A Bíblia diz no versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quando eu e você, a gente não vive dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, esse ambiente, essa atmosfera de honra, o próprio Deus, ele fica impedido de manifestar milagres, prodígios e maravilhas que eu e você tanto necessitamos. Porque quando a honra ela não é praticada, Deus fica impedido de se manifestar naquele ambiente. Volta comigo para Lucas novamente. Eu sei que é uma palavra de muito glória a Deus e muito aleluia não, mas eu sei que é remédio para alguns, vacina para outros. Aleluia! Glória! Versículo 25 diz: na verdade, vos digo, preste atenção o que Jesus vai dizer aqui. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado. Eu fiquei me perguntando, quando o pastor Tadeu me enviou o convite para vir ministrar, eu estava justamente passando o dia meditando nessa passagem. O que tem em comum com o que Jesus falou a respeito de honra, que o profeta não tem honra na sua casa, nos seus parentes, nem na sua casa, e porque ele falou a respeito da viúva de Sarepta. Aí ele vai falar um outro exemplo bíblico aqui do Velho Testamento. Versículo 27, havia também, versículo 26 ainda, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu fiquei meditando, e o Senhor me trouxe. O que é que tem em comum no que Jesus fala a respeito da passagem de Nazaré, ao qual ele estava realizando milagres, tentando realizar milagres, aliás, e não pôde manifestar milagres, e ele diz que o profeta não tem honra na sua casa, na sua parentela, nem entre os da sua família. E essas duas passagens que ele está falando aí, o que é que tem de em comum, de algo tão comum? Diga, desonra. Porque quando você vai analisar, e eu fui pesquisar a respeito de Israel, Sidom, e Israel e Sarepta, meu irmão, os profetas andaram mais de 500 quilômetros para poder ser honrado fora de casa. Não deixe os milagres acontecer primeiro fora da sua casa, por falta de honra dentro dela.
Honra é um princípio a ser evidenciado dentro dos nossos lares, na nossa família, de um pai para com a filha, de um pai para com o filho, de um esposo para com a esposa, de uma esposa para com o esposo. Porque Deus deseja manifestar aquilo que faz parte do plano e do propósito dele para mim e para a sua vida. Dentro da nossa casa, entre a nossa família, entre os nossos lares, Deus deseja manifestar milagres. O ambiente da nossa casa precisa ser uma atmosfera onde Deus tem prazer em se revelar. O que tem em comum aqui é porque naquela época Israel desonrou o profeta Elias, família, parente de Elias. Da mesma maneira que desonrou o profeta Eliseu. Quem foi beneficiado foram os de fora. Não deixa, você que tem marido, não deixa o seu marido ser elogiado primeiro pelos de fora. Você precisa ser a primeira a elogiar. Você precisa primeiro ser a pessoa primeira a entender que o teu marido sai de casa para trabalhar, para colocar o pão dentro da sua casa, na sua mesa. Isso precisa de honra. Você que é marido, tem esposa, está aqui nessa noite, não deixa a tua esposa ser elogiada pelos de fora. É uma palavra para a família, amém? É quando você olha para o que aconteceu para a viúva de Sarepta. Estava em escassez. A Bíblia diz que ela tinha um pouco de farinha e um pouco de água. E a Bíblia diz que Deus ordenou aquela viúva alimentar o profeta. Aí eu te pergunto, de acordo com essa passagem, tinha uma viúva perto de Elias para Deus ordenar aquelas viúvas e elas receberem a mesma bênção? Porque se você na verdade entender, no Velho Testamento, viúva era sinônimo de escassez. Viúva era sinônimo de pessoas que precisavam ser assistenciadas. Aí eu te pergunto, você acha que em Israel tinha viúvas que Deus queria manifestar no meio do seu povo ali, o mesmo milagre que manifestou para a viúva de Sarepta? Tinha, gente. Tinha. Mas foi preciso o profeta, na verdade, ser honrado fora, para que outra pessoa fosse beneficiada. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é se manifestar dentro dos nossos lares, e de dentro dos nossos lares se expandir para fora. Nós precisamos cultivar o princípio da honra dentro dos nossos lares, por meio do falar, por meio da gentileza. Ah, mas eu já me peguei em muita situação, eu mesmo dizendo para mim, não é porque eu tive uma criação assim, meu pai era muito bruto, mas se eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, e eu posso manifestar a natureza do meu pai dentro da minha casa. Ah, você é a esposa, tem o pavio curto, ei minha irmã, você nasceu de novo, você pode manifestar a natureza do seu pai dentro da sua casa. Oh, aleluia! Você pode dizer, Deus é bom. Qual é o antônimo de honra? Desonra. O que é desonra? Não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Demonstrar superficialidade. Isso é desonra. É algo que nos desfazemos facilmente como vapor. Vergonha, humilhação. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. A desonra, isso foi o que Deus me deu para trazer para essa noite, segunda-feira. A desonra impossibilita a manifestação do potencial de uma pessoa. Jesus queria manifestar milagres, mas a Bíblia diz que ele não pôde, não é que ele não queria. O ambiente de desonra vai inibir que o potencial do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da minha esposa, dos meus filhos, se eu viver em um ambiente de desonra, vai inibir que o potencial máximo dessas pessoas seja manifestado. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente vive em um ambiente de honra, o potencial máximo de uma pessoa quer experimentar, às vezes, a gente vive num contexto, às vezes, paga um colégio
um valor bem considerável para os filhos, e na maioria das vezes a gente cobra mais do que honra, do que valoriza. Então ela está aqui escutando, vai me pegar em casa, pai, você falou isso. Mas é bom, porque me lembra. Mas às vezes a tendência nossa é cobrar mais do que valorizar, do que elogiar, do que reconhecer. Às vezes tira um 9 da prova, a gente quer que tire 10. Tira um 7, tire 8, a gente quer que tire 10. E a gente só quer elogiar quando tira 10, quando tira 9. Que tal elogiar no 7? Que tal elogiar no 8? Que tal elogiar quando lava uma louça e às vezes lava de uma maneira que talvez o pai e a mãe não desejavam que ficasse. Mas é um progresso. Mas o princípio da honra, de elogiar, de valorizar, vai chegar no potencial máximo do seu filho. Que tal valorizar os pequenos acertos dos nossos filhos? A honra ou a desonra podem ser demonstradas em atos, palavras ou pensamentos, mas ambas têm origem no coração. Enquanto a desonra impossibilita a manifestação do potencial de uma pessoa, a honra promove, facilita e cria um ambiente favorável para que uma pessoa manifeste todo o seu potencial. Guarda isso no seu coração nessa noite. Aleluia. Eu queria te dar um exemplo na Bíblia. Abra comigo Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Queria te dar um exemplo aqui, que não é um exemplo muito bom, mas para que eu e você a gente possa fazer uma reflexão. A Bíblia diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, nós podemos ver nesse contexto aqui uma atitude de honra e uma atitude de desonra. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Nós temos aqui 2 exemplos aqui, um de honra e um de desonra. Se você for analisar biblicamente a genealogia dos 3 filhos de Noé, você vai compreender que por causa da desonra de Cã, a sua genealogia foi praticamente maldita. Foi por meio da genealogia de Cã que o povo, na verdade, desobedeceu a Deus e queria fazer da Torre de Babel um projeto que alcançasse o céu, desobedecendo ao Senhor. Foi a descendência dele. O que acontece aqui? Noé bebe, se embriaga, faz o que não devia fazer, erra, mas Cã, o seu filho, faz o quê? Sai contando dos seus erros, dos seus defeitos para todo mundo. Isso é desonra. Enquanto os outros 2 filhos, de costa, sem querer ver a nudez, isso representa o erro de Noé. Isso fala do pecado de Noé, do erro de Noé. Sem querer ver a nudez do seu pai, ou seja, diga honra. O que é que eu e você a gente precisa fazer com os de casa? Falei lá no início, nós não precisamos sair falando dos defeitos da sua casa, nós não precisamos sair falando dos defeitos dos de dentro de casa para todo mundo. Isso é desonra. A gente precisa entender que existem pessoas confiáveis que vai pegar junto conosco, que vai orar, que vai declarar a palavra. Se você entende que tem uma pessoa que é confiável, que vai contar talvez uma falha do seu esposo ou da sua esposa, agora entendendo, marido, que se você tem uma falha da esposa para contar, não chega para a mulher para contar não, viu? Chega para uma pessoa que é autoridade sobre sua vida. Chega para uma pessoa, o seu pai ou sua mãe que estiver vivo pedindo um conselho. Porque talvez você chegue para a pessoa errada para pedir conselho e você na verdade tinha uma outra consequência.
Oh, aleluia. Abre comigo 2 Samuel capítulo 6. Ihu! Aleluia. Quem está aqui que fez esse TCC recentemente? Levanta sua mão. Faz assim, ihu! Eu sei que o pastor Tadeu pediu para você fazer muito ihu lá, viu? 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham andado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Diga, sacerdócio. Davi não estava aqui como rei. Davi estava como sacerdote. E ele estava apresentando sacrifícios ao Senhor, estava celebrando, alegre, porque tinha obtido aquele êxito de trazer de volta a arca do Senhor, e ele vinha dançando, se alegrando, celebrando. Talvez você esteja aqui nessa noite e você desejasse que o teu marido fosse mais afogueado, fosse mais fervoroso, mas celebra os pequenos começos que eles dão de celebração diante da palavra de Deus. Davi está como sacerdote aqui celebrando, comemorando o que aconteceu. Agora perceba a posição aqui de Mical. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. O que é que tem na sua Bíblia aí? O desprezou aquilo que está no coração vai ser evidenciado. Honra e desonra sempre começa no coração. Ela desprezou Davi. Via um rei, que para ela era rei, mas ela também precisava entender que tinha um sacerdócio. Olha o que a Bíblia diz. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Vai comigo para o versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, perceba qual é a atitude de Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. É um tempinho de propósito para você pensar mesmo. Ele vinha celebrando como sacerdote, decide entrar na sua casa. Ei, como eu e você, a gente tem recebido nossos cônjuges dentro da nossa casa? Quando seu cônjuge sai para trabalhar ou sai para resolver alguma coisa, como nós temos recebido? Será que nós expressamos honra, valorização? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei, ou seja, se for necessário me humilhar mais, para poder celebrar a presença do Senhor, eu me humilharei. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quantas servas de quem falaste, delas serei honrado. Te dou um conselho nessa noite, meu irmão, minha irmã que está me escutando, você que está aí no outro lado da tela.
seja o primeiro a honrar os da sua casa. Olha o que aconteceu aqui com Mical. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Esterilidade, falta de frutificação. Se nós andarmos no princípio ou na desonra, talvez vai faltar frutificação dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Mas se nós andarmos em honra, praticando o princípio da honra, vai haver manifestação, frutificação, rompimento, aumento, crescimento. Deus tem interesse de se manifestar dentro dos nossos lares, meu irmão. A desonra vai promover esterilização. Não queira ter uma família estéril que não dá fruto. Abre comigo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Queria chamar a bandinha. Efésios capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Perceba que a obediência dos filhos aos pais requer uma prática e uma valorização da palavra. Nós precisamos honrar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Aí sim, nós vamos ter filhos obedientes, tementes ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Isso fala da candeia acesa constantemente dentro dos nossos lares, para que os valores não sejam perdidos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem, ou seja, tenha sucesso em tudo o que for fazer, e sejas de longa vida sobre a terra, ou seja, tenha saúde, tenha paz. Agora, eu queria que você entendesse algo. Você que é pai e que é mãe, está comigo aqui nessa noite, está aí me ouvindo nesse momento. Esse princípio de ser bem sucedido e ter longa vida na terra, não está ligado só à honra dos filhos, mas está ligado ao princípio da honra. Quem praticar será beneficiado. Você pode ficar de pé? Eu queria que você abraçasse mesmo tua esposa, sua família. Eu vou descer para ficar com a minha ali. E se você não perde o momento, não deixa para depois. Você pode honrar a sua esposa, o seu esposo, a sua filha. Está aqui o seu filho nesse momento com essa música que a bandinha vai tocar. Talvez você tenha alguma coisa para ser resolvida com algum familiar ou com um filho. Não tem problema não, se você tem aí 4G, internet no seu celular. Aproveita esse momento e manda uma mensagem. Honra, reconhece o valor que a sua família tem, reconhece o valor que os seus filhos têm, reconhece o valor que a sua esposa tem, reconhece o valor que o seu esposo tem. Eles vão cantar uma música, mas eu queria que você atentasse, não para mim, não para a bandinha, mas envolvesse o seu coração com a sua família. Hoje é uma noite de acender a candeia por meio de atitudes. Seja grato por sua família. Amém?
Eu creio que cura vai se manifestar nesse momento, salvação vai se manifestar nesse momento. Você que está aí em casa me assistindo, eu também declaro na sua vida cura se manifestando aí no seu lar, honra sendo evidenciada, praticada aí dentro do seu lar, e cura se manifestando. Se você tem um pedido de perdão a ser feito, aproveite esse momento, envie uma mensagem para o esposo, talvez que está viajando aí, para sua esposa que talvez esteja trabalhando nesse momento. Seja grato, demonstre honra, demonstre gratidão. Quero te dizer o quanto és importante para mim.